E agora é hora de uma entrevista importante aqui no Expresso CNN. A gente recebe nos nossos estúdios, aqui em São Paulo, o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Boa noite, embaixador, seja muito bem-vindo. Embaixador, falando primeiro sobre esse conflito, então, entre Rússia e Ucrânia, né? Qual a sua avaliação sobre essa tentativa de se chegar a uma solução, então, mais diplomática a essa tensão no leste europeu que a gente mostrou ainda há pouco aqui na edição do Expresso? Boa noite. Kenzo, muito boa noite. Um grande prazer estar de volta à CNN Brasil, mas agora como cidadão privado. Olha, Kenzo, essa situação na Ucrânia e na Rússia é bastante difícil e bastante perigoso, porque estamos vendo o que nós já vemos muito na história da União Soviética e a Rússia. É que alguém atuando como um gangster, tentando intimidar seus vizinhos e causando muitos problemas para a segurança, não somente da Ucrânia, mas também da Europa e, claro, para todos os membros da OTAN. Então, essa situação tem que ser tratada com bastante delicadez, mas também com bastante certidumbre que estamos trabalhando na posição de força e não posição de fraqueza. Embaixador, o nosso analista do Rio de Janeiro, Leandro Rezende, também participa comigo dessa entrevista e tem um questionamento já para fazer para o senhor. Leandro, pode chegar na conversa. Obrigado, Kenzo. Embaixador, obrigado por estar conversando com a gente também. Eu queria perguntar para o senhor sobre vários temas. Acho que a questão que envolve Ucrânia e Rússia é fundamental para a gente discutir, mas queria trazer um pouquinho e falar sobre pandemia. O senhor agora que saiu do seu posto, né, aqui no Brasil, como é que o senhor está avaliando os esforços do governo do presidente Joe Biden em combater esse avanço da variante Ômicron nos Estados Unidos? Tem preocupado bastante por lá, e tudo que acontece lá nos Estados Unidos acaba reverberando depois aqui no nosso país também. Como é que o senhor está avaliando esse momento do combate à pandemia? Boa noite, Leandro. Sabe, este novo variante de Covid, do Omicron, está causando problemas para o mundo. E nós vemos o que passou inicialmente na África e depois na Europa, está passando nos Estados Unidos. Realmente o número de casos subiu rapidamente. Mas o bom é que agora temos as vacinas, temos agora os tratamentos e também a repercussão dessa variante não é tão sério. Isso mesmo impactou a minha família, então eu vi de perto. Mas agora a administração Biden está sendo criticado pela falta de testagens e por outras razões. Mas realmente sempre vai ser fácil criticar as medidas adotadas pelos governos, porque ninguém pensou que esse tipo de variante ia chegar. Mas é claro que sim, tem as críticas, mas eu prefiro pensar em soluções do que criticar. Embaixador, o Yuri Pita, nosso analista aqui de São Paulo, também tem um questionamento para fazer para o senhor e chega na conversa agora. Yuri. Obrigado, Kenzo. Boa noite, embaixador. Prazer falar novamente com o senhor. Inclusive, vou voltar àquela entrevista que o senhor deu à CNN quando estava deixando a embaixada aqui do Brasil em julho do ano passado. Era um momento de mudança na gestão do meio ambiente aqui no governo Bolsonaro e havia toda uma expectativa de como seria essa agenda ambiental. Queria ouvi-lo, se o senhor consegue já fazer uma avaliação do quanto mudaram ou de como está a agenda ambiental do atual governo e do quanto isso vai continuar sendo importante ao longo das relações Brasil-Estados Unidos a partir da sua sucessão na embaixada. Eu acho, Leandro, primeiro prazer falar com você de novo, que o tema do meio ambiente, claro, é de suprema importância para o mundo, mas também para a administração Biden. Esse foi talvez até a maior mudança quando eu passei de trabalhar por presidente Trump para presidente Biden, é que foi evidente que esse seria uma política bastante importante para o presidente Biden e para seu enviado especial, o secretário John Kerry. Agora, as respostas foram boas, na minha opinião, que para o cumbre do meio ambiente, o presidente Bolsonaro anunciou várias medidas bastante importantes, bastante agressivas, que foram super bem aceitadas. Eu falei com o novo ministro do Meio Ambiente ao respeito. Depois, chegando ao COP26,
você vê os outros anúncios feitos pelo governo brasileiro que foram muito bem recebidos. É claro que agora, eu acho que o importante é a implementação desses compromissos que foram muito bem recebidos e feitos. E também para notar, Leandro, eu sei que tem muitas críticas, as queimas continuam e tem muitos fatores para tratar, mas também tem que notar que tem maiores economias do mundo que nem fizeram compromissos e continuam sendo os poluidores maiores do mundo. Então, é importante notar onde está o Brasil em relação aos outros e fazer tudo na relação bilateral que está ocorrendo nesses 6 meses desde minha saída para ajudar na implementação, para melhorar a situação do meio ambiente no Brasil. Embaixador, o nosso analista de internacional, Lorival Santana, também participa da entrevista. Lorival. Boa noite, embaixador. Só acrescentar uma informação, o senhor está trabalhando como consultor de empresas, inclusive uma empresa brasileira que trabalha nessa área ambiental e foi com o senhor para Glasgow, né? Então o senhor participou ali da COP26 e está falando de um ponto de vista de alguém que está com a mão na massa nessa questão. Mas eu queria começar pedindo uma avaliação sua sobre a escolha do presidente Joe Biden da sua sucessora, Elizabeth Bagley, né? Como que o senhor vê essa escolha? Ela tem um currículo misto, né? Híbrido de empresária, de doadora do Partido Democrata, com influência política e, de outro lado, como uma pessoa com bastante experiência na área diplomática também. Como é que o senhor vê essa escolha? Lorival, eu vejo essa determinação do presidente Biden de escolher alguém que já tem experiência diplomática, que é muito importante. Ela era embaixadora em Portugal e também teve outros postos importantes dentro do Departamento de Estado. Eu já trabalhei para embaixadores políticos no passado e, às vezes, quando é a primeira vez entrando na diplomacia, você tem que ensinar muito sobre como funciona, como é que faz, como está organizado o Departamento de Estado, e se não vai ser necessário com a embaixadora Bagley. Ela já tem essa grande experiência. Eu acho isso é muito positivo. É claro que sim, ela é conhecida como uma pessoa muito ativa no Partido Democrata, inclusive com financiamento, já teve muita relação por muito tempo com os Clintons e outros no Partido Democrata. Eu acho que tudo isso vai servir ela bem e como eu mandei tweet mesmo no dia que ela foi nombrada, eu parabenizo ela pela sua nomeação e eu desejo ela todo sucesso e qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar seria um grande prazer. Kenzo, posso fazer mais uma pergunta sobre esse assunto? Claro. Embaixador, mas ela está muito identificada com o Partido Democrata, né? Como doadora do partido. Pode ser que o partido perca a maioria na Câmara e no Senado no final deste ano. E, ao mesmo tempo, em que o Brasil pode ou não mudar de governo. São muitas mudanças. Como que o senhor acha que ela pode navegar, considerando o ambiente tóxico do Congresso americano, a divisão entre democratas e republicanos? Sim. Olha, Lorival, tem que lembrar que o embaixador ou a embaixadora num país é o representante pessoal do presidente. Você atua com sua autoridade e ele é seu chefe. Então, é importante notar isso. O Congresso sempre vai mudando. Eu já passei por isso. Eu era nomeado pelo presidente Obama para ser embaixador a Equador. Continuei com o presidente Trump. Aqui foi o vice-versa. Nomeado pelo Trump, continuei com o presidente Biden, mas ela já tem muita experiência em Washington e ela vai saber como navegar esses temas. E também para enfatizar para aqueles que não conhecem, tem que ser oficialmente autorizado ou aprovado pelo Senado antes de vir. Isso normalmente leva alguns meses. O Lorival já deu a deixa, inclusive, embaixador, então eu vou abordar agora o tema da pauta ambiental, né, que é uma das prioridades da comunidade internacional. O senhor participou recentemente da COP26, o Lorival bem lembrou isso agora há pouco. Como é que o senhor vê essa questão de investimentos nessa área, nesse tema, embaixador? Eu acho que esse é um tema tão importante para o Brasil aproveitar, não vendo como ameaça, mas vendo como oportunidade. O Brasil é um país rico em recursos ambientais
E o mundo mais rico no G20 estão dizendo que eles querem comprar serviços ambientais. E o Brasil tem muito para vender no sentido de oferecer esses serviços ambientais. Tem muitas plataformas, muitas empresas brasileiras usando tecnologia muito inovadora para oferecer esses produtos ao mundo. Isso é bastante importante, eu estou trabalhando como assessor a um deles, e eu acho em COP26, pelo menos minha impressão e minha experiência com os líderes que estavam participando no CivTech Alliance do governo escocês, patrocinado pela ONU, foi muito bem recebido. Não foi só a empresa com a qual eu trabalho, mas outras empresas inovadoras do Brasil oferecendo suas tecnologias. Então, eu acho que esse vai trazer muitas opções para o Brasil, e o Brasil deve mostrar seu orgulho de ter uma matriz energética super moderna e consciente, que o Brasil já respondeu a muitas exigências do mundo internacional, e agora vai poder responder mais para o bem da economia brasileira. Pessoal, estão tramitando no Congresso americano e no Parlamento Europeu projetos de lei que proíbem a importação de produtos agropecuários e extrativistas provenientes do desmatamento. Não só o desmatamento ilegal, qualquer desmatamento. Uma vez aprovadas essas leis, queria ouvi-lo sobre a possibilidade de essa lei ser aprovada no Congresso americano, uma lei de autoria dos democratas, mas também com participação de republicanos. Se é aprovada, o ônus da prova de que o produto brasileiro não vem do desmatamento passa a ser da empresa brasileira. Isso pode diminuir a competitividade do produto brasileiro, aumentar os custos e até uma certa rejeição psicológica aos produtos brasileiros? Lorival, na minha experiência, quando eu estive aqui como embaixador, eu falei muito com o setor agropecuário, com a ministra Tereza Cristina, com associações, e tenho compromisso na grande maioria dos participantes de realmente ser completamente limpo nesse sentido. É sempre os bandidos, alguns que representam 1%, que traz muitos prejuízos para os outros. Mas talvez a mensagem é essa, Lorival, que 99% agora o mundo está dizendo, como consumidores, esse não é suficiente. Então, eu acho que é um chamado para o setor privado autovigilizar, para ver eles mesmos se tem bandidos aí trabalhando. Mas realmente a tendência é essa, Lorival. Eu não sei sobre o nosso Congresso se vai aprovar ou não, mas essa é a tendência mundial, e aqueles que entendem isso vão encontrar uma ótima oportunidade de negócio. Embaixador, o senhor já trabalhou para os Estados Unidos, ali na Bolívia, Costa Rica, Equador, aqui no Brasil, né, que o senhor recentemente foi embaixador também. Dá para o senhor falar um pouco mais sobre essa importância, então, da América Latina na estratégia internacional dos Estados Unidos? A América Latina sempre foi de suprema importância para os interesses nacionais dos Estados Unidos. São nossos vizinhos. 20% dos americanos falam espanhol em casa. É uma realidade essa fusão entre a América Latina e Estados Unidos. E mesmo temos que aproveitar mais isso, com mais acordos de comércio, com mais atenção à luta contra drogas, e também dando mais prioridade às relações com a América Latina, que, francamente, atualmente não estamos vendo. Eu acho, por isso, muito importante que o presidente Biden aproveite a oportunidade do Cumbre das Américas em Los Angeles este verão nos Estados Unidos, para mostrar uma visão. Estamos querendo ver qual é a visão e como podemos implementar. Mas talvez, Kenzo, também eu vou mencionar que o setor privado americano entende isso. As cidadãos americanos entendem isso. E agora é momento de priorizar mais a política da América Latina em nossa segurança nacional.
Embaixador, o Brasil ainda está aí tentando convencer a Argentina e convencer a certos setores produtivos brasileiros também, sobretudo a indústria, a abrir o seu comércio, aceitar mais concorrência, isso num momento em que há uma tendência protecionista, né, do próprio governo Joe Biden e também na Europa. Isso está só aumentando. Só acho que existe espaço ainda para acordos comerciais e até que ponto o senhor vê o Mercosul mais como um problema do que como uma solução? Olha, Lorival, a história econômica do mundo está clara. Mais abertura traz mais benefícios para os cidadãos. O desafio é que os resultados do proteccionismo oferecem benefícios imediatos, mas são todos os consumidores que pagam mais pelo produto ou serviço que não é da qualidade internacional. O Brasil é competitivo em muitas coisas e quando abre, também abre a mais riqueza. Eu morei aqui na década de 80, eu lembro a lei informática. Eu paguei $3.000 por um computador aqui que eu podia comprar por $1.000 nos Estados Unidos. Isso não traz vantagem a ninguém. Então, a abertura é o caminho e eu quero felicitar realmente o governo brasileiro pela essa convite de hoje para começar as negociações com a OCDE. O Brasil deve estar lá, mas para isso tem que adotar as medidas econômicas para ser realmente um país líder economicamente no mundo. Embaixador, sobre essa disputa tecnológica aí, eu queria falar um pouco sobre 5G com o senhor, essa disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. Como é que o senhor avalia todo esse cenário? Agora, esse foi um grande tema durante meu tempo como embaixador. Afinal, sabemos como alguns estados estão usando tecnologia. Nós queremos usar tecnologia para garantir a liberdade, para criar mais oportunidades para o cidadão. E tem outros regimes, incluindo a China comunista, que usam tecnologia para reprimir seus cidadãos. Estão usando para causar muitos danos nos campos de concentração que eles têm com os Uyghurs lá no noroeste do país. E eles têm uma lei que eles possam, no mundo inteiro e não somente no seu território, aproveitar de qualquer informação que passa por aí. E nós sabemos o problema com a China comunista, com o roubo de propriedade intelectual. Então, eu acho que as empresas, os governos e os consumidores vão fazer suas análises em quem eles querem confiar. Muito obrigado. Eu vou confiar mais no Ericsson, na Nokia, no Dell, as empresas que são regulamentadas ou reguladas pelos países onde tem sistemas de justiça em que se pode confiar. Aqui foi citado, na época que o senhor saiu da embaixada e se aposentou, aqui foi dito que tinha a ver com o fato de que o senhor estava muito ligado ao Bolsonaro, muito ligado ao Trump, que o Joe Biden então teria querido trocar o senhor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a decisão de se aposentar e sobre a sua vida nova também, agora como consultor. Lorival, minha decisão a sair do Brasil, tendo o melhor posto no mundo para um diplomata com minha experiência no Brasil, era uma decisão bastante pessoal. Eu tenho 2 filhos, eles moram em Denver, tenho nora, e eu vou anunciar publicamente, eu estou esperando a primeira neta, o nosso primeiro neto, realmente, é neta. Parabéns, em junho. embaixador, eu estou parabéns. tão feliz, tão feliz. Então, foi uma decisão de família. Eu continuei com o presidente Biden da mesma maneira que eu continuei com Trump, mesmo sendo nomeado pelo presidente Obama. Essa é o que você faz quando é diplomata de carreira. Não somos políticos, mas nosso papel é para aproximar os governos onde nós estamos. Eu estive em Moçambique como encarregado, era para aproximar a presidente Guebuza. Eu estive no Equador com o presidente Coreia, depois Lenin Moreno. Então, este é o papel. Então, essa foi a minha decisão. Ninguém pediu para mim sair. Essa foi a minha decisão da família. E eu também queria, Lorival, começar com esse novo capítulo, que é fantástico. É para ser consultor
com empresas brasileiras que querem expandir seus negócios, empresas americanas. Estou começando já, mas tem muito campo para explorar e para fazer lá no campo econômico que eu fiz na política, com as políticas. Eu sou grande apoiador das empresas privadas, dos empreendedores aqui no Brasil, em que os fundos estão investindo bilhões e bilhões de dólares, porque eles vejam tantas oportunidades. Eu vejo a mesma, sou otimista e vai ser um prazer continuar na relação Brasil-Estados Unidos, mas agora com outro ponto de vista. Embaixador, já que o senhor tocou nesse ponto da política, eu quero aproveitar essa deixa para saber como é que o senhor avalia, então, esse cenário político nesse ano, agora ano de eleição. A gente tem visto que as pesquisas têm mostrado essa polarização. Como é que o senhor avalia esse cenário da política, da corrida eleitoral aqui no nosso país e os reflexos disso, inclusive, nos Estados Unidos? Eu acho que estamos vendo agora, este ano, o que nós vimos 2 anos atrás nos Estados Unidos. Uma polarização realmente do direito e da esquerda em 2 partidos ou 2 candidatos, e esse vai ser muito disputado. O importante é para ter uma competência legal e tudo feito direitinho, e vamos ver a escolha do povo e respeitar as consequências dos votos. Esse é de suprema importância. Mas eu acho também as eleições 10 meses antes ou 9 meses antes, é muito difícil entender a panorama. Eu estou tentando entender, mas eu sei que o resultado vai ser a vontade do povo brasileiro e todos nós temos que apresentar isso. É claro que eu tenho minhas visões sobre os tipos de políticas que vai ajudar mais o Brasil em nossa relação com os Estados Unidos, mas vamos ver a campanha, o debate, e eu vou ser um espectador de muito interesse. Embaixador, que tipos de políticas que seriam melhores para a relação Brasil-Estados Unidos, na sua opinião? Eu acho que essa continuação de abertura da economia que o ministro Guedes está fazendo, Roberto Campos, presidente do Banco Central, na infraestrutura, mais concessões, essa abertura do Brasil ao mundo, isso beneficia muito os Estados Unidos, porque eu acho que nós somos muito competitivos, somos os investidores de longe maiores do país, mais de 145 bilhões de dólares. Então, nós queremos ver um Brasil próspero. Então, mais abertura, super importante, mas também o apoio aos empreendedores. Esse é o dinamismo do mercado, esse é o que vai realmente trazer mais investimento, que vai trazer mais riqueza para os brasileiros. Nós conversamos com Todd Chapman, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Embaixador, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos nessa entrevista aqui no Expresso CNN. Portas abertas, até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Kenzo. E deixa eu felicitar também a São Paulo nesse dia tão especial, uma cidade onde eu morei por 8 anos da minha vida. Muito obrigado, Kenzo. Obrigado, Lorival.